agradecer pela audiência, pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos e convidarmos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe, nos ilumine, nos inspire para que em sintonia contigo possamos buscar, Senhor, a verdade que nos liberta. Sê conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje o nosso programa vai ser baseado numa frase de Confúcio. A melhor maneira de sermos felizes é contribuirmos com a felicidade dos outros. Então, nós vamos falar um pouco sobre felicidade. Vamos falar um pouco sobre isso. Observa só. Hoje em dia é muito comum as pessoas alegarem o seguinte: eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz e dane-se os outros. Eu não estou preocupado com os outros, eu tenho que cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar de mim? Né? Então, nós precisamos fazer uma reflexão em torno dessa postura, dessa conduta que ela é egoística, é uma conduta de egoísmo. Nós temos que aprender a distinguir muito bem qual a diferença entre egoísmo e auto-amor. Porque eu tenho falado muito sobre o auto-amor. E é importante que nós nos amemos. E é importante que nós sejamos felizes. Nós merecemos ser felizes. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Não é? Porque o mundo nosso já não é mais um mundo de provas e expiações. É um mundo de regeneração. Porque a regeneração começou na Terra com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Emmanuel. Então nós precisamos entender que o nosso planeta está saindo deste mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Óbvio, não é um mundo feliz. Então nós vivemos uma era em que nós estamos caminhando, óbvio, né, para um mundo de regeneração, onde nós não somos ainda um mundo feliz, mas nós merecemos ser felizes. E esse conceito de que a gente não merece ser feliz é um conceito que foi colocado na nossa mente ao longo dos milênios por diversos mecanismos ideológicos, por diversas religiões, e criou-se essa ideia falsa de que nós não merecemos ser felizes. Então nós precisamos desconstruir essa ideia absurda e equivocada, porque na minha visão, todo ser humano merece ser feliz. E merecer ser feliz é diferente de ser feliz às custas da infelicidade alheia. Então nós precisamos hoje trabalhar esse tema de forma que nós consigamos realmente estarmos em harmonia conosco mesmo, para que a gente entenda um pouquinho sobre isso, né? Então essa ideia de que eu quero ser feliz e dane-se os outros, né? Eu estando bem, a minha família, o resto que se exploda, é um conceito totalmente ultrapassado. É um conceito que não é verdadeiro. Nós precisamos rever isso, né? Se por um lado existe aquele conceito velho e antigo que nós não merecemos ser felizes, por outro existe essa hoje, né, ideologia de que você tem que ser feliz e dane-se os outros. Isso é um egoísmo em alto grau e que não tem nada a ver com felicidade, porque nós vamos descobrir que você não pode ser feliz sabendo que outros seres são infelizes e você é o causador de tudo isso. Mas isso é muito profundo, complexo e polêmico, porque nós vamos entrar aqui dentro de uma série de questões relacionadas, né, à nossa felicidade. Nós já falamos sobre felicidade, né? Nós temos um programa só sobre felicidade. Então você pode entrar no YouTube que você vai encontrar o nosso programa intitulado Felicidade, né? E a gente, só fazendo uma pequena retrospectiva, sabe que a felicidade não está fora, mas ela está dentro de nós, né? A verdadeira felicidade. Nós não precisamos, a nossa felicidade não pode depender de nada externo e principalmente material, porque é uma felicidade extremamente volátil e vamos dizer assim, curta e relativa se nós basearmos a nossa felicidade no mundo externo. A gente sabe disso, né? Então a felicidade verdadeira é a felicidade que está dentro de nós. Por isso eu gosto muito daquele livro de Leon Tolstói, O Reino de Deus está dentro de vós. Exatamente falando dessa felicidade que nós carregamos e que nós merecemos ser felizes. Mas ela não está fora, ela está dentro de nós. E de que maneira nós vamos encontrar essa felicidade? Porque todo mundo quer ser feliz. Todas as pessoas querem ser felizes de alguma forma, né?
E todos nós temos dificuldade de encontrar essa tal felicidade. Então nós vamos trabalhar hoje essa ideia que nós precisamos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem exagerar e mandar tudo para o inferno para sermos felizes, custe o que custar, e nem essa ideia equivocada de que não merecemos ser felizes. Entende isso? Então nós merecemos ser felizes, mas como? De que maneira nós vamos conseguir a nossa verdadeira felicidade? Uma das questões que nós vemos é quando Confúcio fala essa frase, né? Que a verdadeira felicidade consiste em contribuir para a felicidade do outro. Se nós não estivermos contribuindo para a felicidade dos outros, nós não vamos conseguir ser felizes, porque aí existe um egoísmo, né, nosso em querer ser feliz e o resto que fique por lá. Então nós temos que entender essa frase, a profundidade dela. Francisco de Assis nos diz, é dando que se recebe. Como eu quero ser feliz se eu não proporciono felicidade? Então, nós temos que pensar sim nos outros, naqueles que estão à nossa volta. Se nós conseguirmos fazê-los felizes, com certeza, nós seremos felizes. Mas é possível a gente fazer alguém feliz? Não. Olha que interessante. Você pode fazer tudo o que você quer em relação a determinadas pessoas. Elas estão sempre infelizes e descontentes. Sabe por quê? Porque o problema é interno. O problema, a felicidade está dentro dela, ela não vai achar fora. Então nós não vamos conseguir, vamos dizer assim, ser a causa de felicidade de alguém, mas nós não podemos ser a causa da infelicidade e da desgraça de alguém. Olha que interessante. Aí você fala, mas como assim? Está confuso, está contraditório, né? Eu gosto muito de uma frase do Chico, porque o Chico fala uma frase que é mais ou menos igual a essa, que dá para a gente repensar. Ele diz assim, não podemos agradar a todos, mas não devemos desagradar ninguém. Entende? Então você fala, meu Deus do céu. Então olha só, não podemos agradar todos, mas não devemos desagradar ninguém. Então parece que ele está entrando em contradição com ele mesmo, mas não está não. São coisas muito distintas. Então a ideia é nós fazermos isso, é nós trabalharmos isso para que a gente possa repensar toda a nossa atitude. A gente percebe assim, uma vez conversando com uma senhora, dizendo, Tomás, eu faço tudo para o meu marido ser feliz. Sabe, eu arrumo a casa, eu deixo tudo arrumadinho, eu faço a comidinha que ele gosta, eu arrumo a roupa dele, tudo. Mas ele está sempre irritado, nervoso, ele chega xingando, ele está sempre de mau humor. Sabe, eu não sei o que eu faço mais para vê-lo feliz, porque tudo que eu faço é pouco. Entendeu? O que o senhor acha que eu posso fazer mais? Você fala, você não tem o que fazer. Você está fazendo o que você pode. Entendeu? Ela diz, olha, eu gostava muito de ir à igreja, ele não gosta que eu vá à igreja. Eu parei de ir na igreja por causa dele. Entendeu? E é uma coisa que eu amo, sabe? Eu sinto muita falta, mas ele não quis e eu não fui mais. Eu gostava muito de sair para conversar com minhas amigas. Ele disse que é um absurdo uma mulher casada sair com as amigas, então ele cortou e eu não posso mais também sair. Eu abri mão, porque para não ver ele chateado, eu preferi. Né? Eu não consegui terminar a minha faculdade, eu disse, meu sonho é terminar a faculdade, eu queria tanto terminar. E ele disse, não vai terminar coisíssima nenhuma, mulher minha dentro de casa se quiser, não vai sair para a rua para bater perna não. Aí eu pensei bem, para não criar atrito com ele, eu abri mão da minha faculdade, também por causa dele, para ver se eu fazia ele feliz, mas ele está sempre infeliz, não é? Então eu tenho feito de tudo, sabe, para me conseguir fazê-lo feliz, e ele está sempre irritado, está sempre reclamando, está sempre infeliz. O que eu faço para o meu marido ser feliz? Eu disse, eu não estou preocupado com o seu marido, porque seu marido não vai ser infeliz, não vai ser feliz pelo que a gente sente, nunca, porque a felicidade é dentro, ele está de mal com ele mesmo. Enquanto ele não fazer as pazes com as suas imperfeições, enquanto ele não se amar, ele não vai conseguir amar ninguém e nem ser feliz com ninguém. E você, a minha preocupação é você está se anulando completamente. Até quando você vai deixar de existir para que ele seja feliz? Você já fez tudo, abriu mão da sua igreja, das suas amigas, abriu mão de tudo que você ama em função do outro. Será que é isso que a gente tem que fazer? Será que é isso que Confúcio disse? Que a gente, para ser feliz, né, tem que contribuir com a felicidade dos outros?
Observa a sua frase de Confúcio. Ele não disse tem que fazer os outros felizes. Contribuir para a felicidade do outro. E contribuir para a felicidade do outro não é se anulando e se tornando um escravo e deixando de existir em função do outro. Porque você vai cansar. E sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no final da vida e jogar na cara dele. Perdi a minha vida por causa de você. E qual que é o troco que eu recebo? Este. Você me larga por causa de outra. Então, observa só. Nós temos que parar para pensar. Nós temos que buscar o equilíbrio. Tá certo? E entender que por mais que a gente faça, a gente não vai conseguir fazer os outros felizes. Isso acontece muito com mãe também, querendo que o filho seja feliz por qualquer preço. Ela faz tudo, ela se anula, para que esse filho seja feliz. Deixa de comer, deixa de ter, no final da vida, por exemplo, quando ela está já aposentada, que ela poderia estar viajando, passeando, ela está dando aposentadoria para o filho, sustentando o filho, porque o filho bateu o carro e não tem ninguém para ajudar ela a consertar o carro dela. E aí ela pega o salarinho dela e vai lá, porque ela ama dar o dinheiro para consertar o carro do filho e deixa de viajar e deixa de viver. Então nós temos que começar a entender que nós não podemos nos anular, nós não podemos deixar de nos amar. Nós temos que amar o semelhante, nós temos que proporcionar ao outro bem-estar, mas existe um limite para isso. E aí nós temos que compreender bem, porque se você consegue fazer tudo isso e nunca jogar na cara e alegar que você fez e agora está recebendo a paga contrária, e se você está realmente feliz nessa atitude, maravilha. Mas se você está em situação, como nós vimos dessa senhora, extremamente deprimida, extremamente desanimada, extremamente triste, tentando fazer o outro feliz, aí tem um problema sério, né? Então nós temos que parar e fazermos uma autoanálise em torno disso. Bert Hellinger, ele fala uma coisa que eu amo muito, e ele fala que a gente não pode fazer pelo outro o que só o outro pode fazer. Então nós estamos interferindo na liberdade dele, na vida dele. Nós temos que deixar que ele faça, que ele aprenda. Ah, mas ele tá fazendo errado, eu não quero que ele faça. Não, o erro às vezes ensina muito mais do que o acerto, deixa ele errar. A liberdade dele errar é que faz ele crescer. Se ele acertar porque você disse, não tem mérito nenhum. Ele não cresceu. Dá para entender isso? Então a pessoa precisa ser livre para errar. Tá certo? E aí a gente não tem o que fazer. A gente só tem que contribuir, que é diferente. Uma coisa é você orientar o seu filho. Outra coisa é você dar dinheiro para ele o tempo todo, tá certo? Para que ele possa conseguir o que ele quer, sem sacrifício, sem o mérito próprio. Então nós temos que saber o limite desse processo, né? De como eu posso contribuir para a felicidade do outro. Qual a melhor maneira? Sem me anular, sem me transformar numa múmia, sem me transformar num ser inexistente, né? Então, a nossa autoestima é muito importante. O nosso auto-amor é fundamental. Você precisa se amar, tá certo? Então, nós temos que entender que abrir mão de você em função do outro, existe um limite, né? Porque a partir do momento que você deixa de fazer o que você ama para agradar o outro, a pergunta é, será que isso vai fazer o outro feliz? Não faz e faz você infeliz. Interessante. Então, é uma construção de infelicidade, né? Você deixar de ir na sua igreja que você ama porque o seu amigo não gosta. Isso é ridículo, né? Você deixar de ir passear no shopping porque ele odeia shopping. Então, você não vai porque ele também não vai. E ele não deixa você ir. Gente, essa é uma era que já passou. Por isso os relacionamentos estão como estão. E muitas famílias estão se desfacelando. Porque as pessoas estão achando que nós estamos no século passado. Porque a nossa mente ainda está arraigada a conceitos e preconceitos totalmente absurdos, não é? Onde o ser humano não se sente livre. O ser humano precisa ser livre, porque a lei de liberdade é uma lei divina. E a partir do momento que você se sente enclausurado, que você se sente anulado, que você se sente preso, você não consegue ser feliz, né? E às vezes o que o seu marido quer, e ele reclama tanto, é só isso, liberdade. Que ele seja livre, né? Uma vez eu conversando com
um senhor, amigo meu, casado, ele disse: Márcio, eu não posso mais jogar a bola como eu jogava no final de semana. Aí eu saía para tomar uma cervejinha com os amigos, bater papo, até tarde. Agora eu não posso, porque eu saio do trabalho, 15 minutos a mulher liga: por que você não chegou ainda? Você entendeu? E aí eu tenho que estar lá sentado, aí eu sento, ela fica olhando para a minha cara, olhando para a cara dela, e é só isso que acontece. E não acontece mais nada, você está entendendo? Então é algo lamentável, mas ela quer olhar com aquele boneco olhando a cara dela o tempo inteiro. Então, realmente, para mim não tem sentido, entendeu? O casamento já perdeu o sentido. Quer dizer, gente, por que o seu marido não pode jogar uma bolinha, sair para tomar uma cerveja, bater papo com os amigos? Ele agora, casamento é o que? É questão de morte? É o que a gente tem visto, de cadeia, de prisão. Então, gente, isso não vai dar certo, tá certo? Antigamente, nós fomos criados para sermos assim. Era muito comum a mãe dizer para a filha: e aí, já adestrou o seu marido? Como se fosse um cavalo que você adestra. Adestrar é como amansar o animal, né? Isso a gente faz com o animal. Já adestrou o seu marido? Ou o marido falava, né? O pai falava para o filho: e aí, já adestrou a sua mulher? Como se a mulher fosse um animal também, que tinha que ser adestrado igual o cavalo. Ou seja, colocar no freio e pôr ritmo dentro disso. Estamos em outro século, estamos numa nova era, e esquece isso, porque não vai dar certo, não é? Então, nós contribuir com a felicidade do outro é deixar o outro ser livre, entendeu? E se você começar a obsediar e um pegar no pé do outro, aí, meu amigo, não tem jeito, porque ele não deixa ela ir à igreja, ela também não deixa ele ir ao futebol, e assim começa o processo, onde a gente vê que relacionamento virou obsessão, de encarnado para encarnado. A mulher obsediando o marido obsediando a mulher. Ou os filhos, mesma coisa. A mãe com medo dos filhos, né, entre aspas, se perderem, ela não deixa ele ir a lugar nenhum, porque está tudo muito perigoso. Nossa, está tudo muito perigoso, você não vai para lugar nenhum. Então você começa a deixar, né, o teu filho realmente. É lógico que se ele é uma criança ainda, ele não pode realmente estar indo onde ele quer, né? Essa liberdade precoce traz prejuízos, mas o equilíbrio é que é importante. Então, nós temos que trabalhar muito esse conceito, né, e diferenciar de eu tenho que ser feliz a qualquer preço, dane-se o resto. Não, esse não é o caminho. Você tem uma família, você tem uma responsabilidade, você precisa cuidar de tudo isso, mas sem se anular, sem se transformar numa, vamos dizer assim, numa santa que você não é, ou num santo que você não é, porque forçar essa santidade significa autoviolência, você vai se violentar. E por isso que Emmanuel fala que a maior necessidade do homem é o autoconhecimento. Você precisa conhecer qual o seu limite, até quanto que você aguenta, tá certo? Porque se você passar disso, você não vai suportar e vai espanar. Por isso a gente vê muita gente se matando, muita gente fugindo, muita gente abandonando o lar, muita gente desesperada. Por quê? Porque não suportou a carga, porque foi deixando e foi se anulando completamente. Chega uma hora que você não suporta. Eu falo que nós somos igual parafuso, apertou demais, espana, e é o que está acontecendo. Então, contribuir para a felicidade do outro não é você deixar de ser feliz, porque você pode ser feliz, você merece ser feliz, mas até que ponto que você tem que fazer esse sacrifício? Cumprir o seu dever, que é diferente, não é? Agora, deixar de fazer o que você ama, se anular, né, enquanto ser humano, isso é patológico, isso com certeza vai dar zebra, vai dar problema na sua vida, né? Márcio, mas como é que eu sei o limite realmente, né? Aonde começa o meu dever e aonde termina o direito de eu ser feliz? Na sua consciência, tá certo? A sua consciência é que vai determinar. Agora, você precisa começar a trabalhar a sua mente de que você merece ser feliz. Você não nasceu para ser escrava do lar, tá certo? E nem o marido para ser capacho da mulher. Vocês precisam entender isso, né? Existe aí uma parceria no relacionamento e é isso que nós temos que trabalhar. Essa é a visão hoje, né, dos relacionamentos, em todos os aspectos.
E lembrando mais uma vez que a mãe não é obrigada a sustentar filho depois de 18 anos. Só se ela quiser. Se ela for muito rica, mas mesmo assim vai estar prejudicando com certeza a evolução do seu filho. Então, cada um que tem que se virar e cuidar da sua vida. Essa é um método de vida que todas as pessoas que nós conhecemos de primeiro mundo têm. Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, 18 anos, rua, cada um segue o seu destino, né? E vai seguir. A não ser que esteja na faculdade ou não conseguiu ainda ajeitar, você vai segurando as pontas, né? Mas é importante, porque eu vejo muitos filhos sugando as mães, parasitando essas mães. E isso não é contribuir para a felicidade. Você está contribuindo não é para a felicidade do seu filho, é para a desgraça do seu filho, dando a ele o que ele tem que conseguir com o seu trabalho, com a sua luta, com a sua batalha. Dr. Márcio, de uma forma simplificada, como alcançar a felicidade? Como alcançar a felicidade? A primeira coisa que nós temos que entender é que, para nós sermos felizes, o outro tem que ser feliz. Dentro da física quântica, nós vamos perceber que nós somos um só corpo. O mundo, os universos estão todos fundidos num só corpo. Então, sem essa consciência de que nós precisamos ser felizes e não eu tenho que ser feliz, nós não vamos ser felizes de verdade. Então, de uma forma bem simples, é entender que a felicidade ela não pode existir sozinha. A felicidade ela é coletiva. E isso representa uma consciência da importância dos outros na nossa vida. Agora, não exigir dos outros o que nós não podemos exigir de nós mesmos. Então, isso eu acho muito importante, de uma forma muito simples, né? Olá, meu nome é Rosalina. Gostaria de saber se a felicidade pode ser conquistada mesmo em um lugar segregado. Essa pergunta, ela já pergunta e já responde, né? Quer dizer, porque existem pessoas que são felizes independente de onde eles estejam. Vamos ver Sócrates, por exemplo, quando foi visitar, seus discípulos iam visitarem, diz: mestre, o senhor deve ficar muito triste aqui dentro dessa cadeia. Ele disse: não, eu sou extremamente feliz. Mas como o senhor é feliz aqui? Porque aqui fica apenas o meu corpo, minha alma é livre. E quando vocês saem, eu saio junto, eu não fico quase aqui. Então, como a felicidade é um estado de alma, a felicidade está dentro, não está fora, você pode estar no quinto dos infernos feliz e pode estar no céu desgraçado e infeliz. Oi, Dr. Márcio, aqui é a Júlia. Eu queria saber qual que é o sentido da felicidade na visão espírita. Olha, essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu digo que nós merecemos ser felizes, eu encontro muitos espíritos que dizem: mas isso não está contrário ao que Jesus disse, que a felicidade não é deste mundo? Então, isso é contrário ao que Jesus disse. É porque o indivíduo não entendeu nada que Jesus disse. Porque Jesus, quando fala que a felicidade não é deste mundo, ele não está fazendo referência ao mundo físico, mas ele está fazendo referência exatamente ao mundo íntimo de cada um, ao céu interior que cada um possui, o mundo aonde as pessoas não enxergam, né? Que é o seu mundo interior, né? Mas ele faz também referência a mundos celestes, a mundos felizes, aonde a felicidade é uma felicidade sem mescla de infelicidades ou de momentos infelizes, né? Mas a gente vai perceber nitidamente que Jesus, em outras circunstâncias, ele nos colocou que nós não podemos nos autocondenar, parar de ter sentimento de culpa, porque ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, Jesus, ele nos aceita como somos, né? E ele nos traz essa visão de felicidade, né? Uma felicidade íntima, interna, né? Não necessariamente no mundo em si. E nós temos que entender que quando Jesus veio no nosso planeta, há 2000 anos atrás, a mulher era apedrejada em praça pública. Os homens eram pregados na cruz, todos eram pregados na cruz. Então, no mundo naquela época, era impossível realmente ser feliz. Mas hoje, nenhuma mulher é apedrejada,
em praça pública, nós não temos mais a crucificação dos homens. Né? Existe ainda violência? Sim. Existe maldade? Existe. Mas nem se compara com aquela época. Não é? Então, naquele momento, analisando aquela circunstância, realmente era impossível. Mas hoje é possível ser feliz, sim. Principalmente quando você descobre, né, que o outro ser humano é parte de você. Então, aí tudo muda e você começa a entender, né, que você não consegue ser feliz sozinho, sem o outro estar junto com você feliz nessa história. Olá, meu nome é Alessandra e eu gostaria de saber se a felicidade pode ser conquistada por um casal. Essa pergunta é maravilhosa, né? Como a felicidade pode ser conquistada por um casal? Quando esse casal entende que ele não é dono do outro, que o outro ser é livre e que ele vai ser feliz se ele não interferir na liberdade do outro. Quando não existe ciúme, quando não existe sentimento de posse. O nosso amor ainda é muito possessivo e as pessoas usam o termo meu marido como se fosse meu carro, minha bicicleta, né? E não é esse. Por isso que muitos casais eles sofrem muito, porque eles começam a entender que ele é dono do outro. O outro, você tem uma ideia, eles ficam preocupados até com o que o outro está pensando e quer vigiar até o pensamento. O que você está pensando? Gente, é quase um tormento, uma tortura, né? Por isso que todas as músicas falam do amor como se fosse uma desgraça. Você viu o Djavan, ele fala, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. E assim vai. O conceito de amor na música é coisa catastrófica, por causa desse equívoco que existe, né, dentro desse contexto aí. E enquanto a gente não aprender a amar e entender que amor é libertar o outro para que o outro seja feliz, nós vamos continuar nesse sofrimento aí, como cobras emboladas um com o outro, sofrendo sem necessidade. Oi, tudo bem? Meu nome é Meire e eu gostaria de saber se a felicidade é a base da vida. Eu diria que a vida é a base da felicidade. Estar vivo já é estar feliz, né? E eu acho que uma das coisas que a gente precisa é o sentimento de gratidão. Como nós temos que ser gratos, porque a vida é belíssima, né? E ela tem tudo para nos fazer felizes. E nós somos infelizes. Sabe por quê? Porque nós somos cegos. Nós não temos olhos de ver, como disse Jesus. Não temos ouvidos de ouvir. Não valorizamos coisas simples, né? Mas que são importantíssimas. Então, a gente só valoriza uma perna quando perde, só valoriza o olho quando fica cego, só valoriza a audição quando fica surdo, só valoriza a fala quando fica mudo. E nós não temos esse sentimento de gratidão. Então, eu acho que a vida é em si, né, a maior felicidade. Gente, vamos aos nossos avisos. Um dos nossos avisos é em relação à nossa Escola de Estudos Espíritas. Estamos recomeçando. Então, é importante que você venha estudar conosco, porque uma coisa é uma palestra, é um bate-papo que a gente ouve, outra coisa é a gente sentar e estudar. Vale a pena a gente sentar para estudar. O outro aviso é em relação ao Lar de Amparo Eurípides Bassanufo. Você que tem depressão, com ideia de suicídio, se você sabe alguém que está com depressão, com tentativa de suicídio, que vive transtorno de ansiedade e outras doenças, né, da alma, você pode internar no Lar de Amparo, totalmente gratuito, e receber, assim, uma mudança na sua vida, sabe? Internar no Lar de Eurípides é mudar a sua vida radicalmente para melhor. Isso totalmente gratuito. Outra aviso é em relação à nossa livraria. Nós temos uma livraria onde nós temos diversos títulos maravilhosos e que você pode adquirir o seu livro ligando nesse telefone que aí está, né? Ou você pode também emprestar na nossa biblioteca que nós temos, né, que fica aberta nas terças-feiras. Antes da palestra você chega um pouquinho mais cedo e você empresta totalmente gratuito o seu livro. Nós temos lá centenas de livros para serem emprestados, né, para as pessoas que não têm condição de comprar o seu livro. O outro aviso é em relação ao nosso bazar. Nós temos um bazar, né, que é o Bazar Mãe Menininha. Nós estamos
solicitando que você possa fazer doações para nós de roupa, calçado, móveis, utensílios, eletrodomésticos que você não usa mais, e a gente repassa isso para a comunidade a preços bem bem baratos, né? Acessíveis para eles. Então, nós contamos aí com a sua doação, com a sua ajuda. O outro aviso é em relação ao nosso filme. Nós estamos aí com o filme, né? Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Vale a pena a gente assistir, né? Estamos nos cinemas e realmente traz uma mensagem muito bonita, muito profunda, falando sobre o mundo espiritual, né? O paralelo entre os dois mundos. Eu acho fantástico, muito bacana. Já assisti, fui no dia 25, né? Participamos lá e realmente vale a pena. O outro aviso é que toda terça-feira, né, nós temos uma reunião pública, onde você assiste a palestra, depois toma um passe, né, e participa conosco. Mas nós temos segunda-feira o tratamento espiritual. Se você está com algum problema, você pode procurar a nossa instituição na segunda-feira, a partir das 19 horas, e você vai ser atendido numa triagem, e lá você relata o seu problema e começa-se um tratamento. Aí você tem palestra na terça e na quarta, com passe, água fluidificada, né, um tratamento espiritual. Gente, nós vamos indicar algumas referências sobre o tema que nós falamos hoje, né, de alguns livros. Existe o livro Mereça Ser Feliz, pela irmã Dufour, um livro maravilhoso. Nós temos também o livro que eu acho que fala muito sobre isso, que é Reforma Íntima Sem Martírio, né? Está muito relacionado com o que nós falamos hoje. Temos também o livro Amorosidade, né? Da irmã Dufour, e Exilados por Amor, né? Pelo Espírito de Lúcius. Ser tão frágil e sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior. Compreendemos que a vida se procede por etapas e toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Feito grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer, o Evangelho guardado no peito é um novo alvorecer, seguindo as palavras do Mestre que aconselha a semelhança, como a pureza da criança. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Onde será que Deus mora? Estamos chegando em mais um final do nosso programa Encontro. Se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demore a voltar.
Ah, se tem que ser feito, é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Ah, todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demore a voltar. Ah, se tem que ser feito, é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Gente, temos aqui a grata satisfação de ter a Cris Meia, uma trabalhadora que está conosco há muitos anos, né? E que estava agora para Portugal, né? E está retornando, cuiabana portuguesa, né? Agora você virou, e que está retornando para Cuiabá. E ela vai estar junto conosco hoje abordando esse tema, felicidade. Mas aí, Cris Meia, o que você achou desse nosso bate-papo aí sobre felicidade? Como que você falaria para aquela, né, aquela pessoa que está lá em casa, o que você poderia, assim, trazer de exemplo para nós sobre essa questão da felicidade? Márcio, eu acho que assim, exemplo, cada pessoa busca aquele que está no seu nível de compreensão, de busca. Mas a felicidade é algo muito interessante para a gente poder conversar e refletir a respeito, né? Eu até, antes de chegar aqui, estava refletindo comigo mesma, né? Falei, olha, quando nós nascemos, nós já nascemos com essa ideia da felicidade. Os pais nos recebem já pensando o que é de melhor, né? Que vai nos fazer feliz. Então, é inerente do ser humano a felicidade, querer a felicidade. É óbvio que o que era felicidade lá atrás já não é felicidade hoje, porque o conceito de felicidade, na minha visão, ele é muito materialista, ele é muito egoísta, ele é muito cerceador. Quando nós olhamos felicidade pela visão materialista, ela está associada a um bom casamento, a uma boa função, um cargo, né, profissional, conquistar determinados bens materiais, carro, casa, lancha, bicicleta que seja. Então, o nosso conceito humano de felicidade, ele ainda está ligado à materialidade da vida. E, para mim, a felicidade, ela está ligada exatamente àquilo que você disse anteriormente, no nosso interior, ela está ligada no nosso íntimo, daquilo que nós trazemos para fora para relacionar com a natureza, com o outro, a nossa ligação com Deus. Não importa onde, nem quando, mas se você tem esse sentimento de felicidade, vou te contar um fato comigo. Quando nós recebemos o professor Ney Lobo aqui em Cuiabá, eu fui ser motorista dele. Feliz da vida, né? Porque o professor Ney Lobo tinha que andar com ele menos de 60. E eu lá dirigindo, e aí conversando, né? Toda feliz da vida com ele.
E numa das conversas eu disse a ele, falei, professor, só não estou mais feliz porque, né, um mundo com tanta guerra, ainda com tanta violência. Aí ele virou para mim e falou assim, Crismeia, a sua felicidade não está condicionada a essas coisas. A sua felicidade está condicionada ao seu espírito, ao seu estado de alma. Essas coisas te deixam mais ou menos feliz no seu dia a dia, mas a sua felicidade maior, na verdade ele diz, te deixa mais alegre ou menos alegre, né? A felicidade nesse sentido de alegria ou menos alegria. A sua felicidade interior rege tudo isso. E a partir daquele momento, conversando com o professor Ney Lobo, eu comecei a prestar atenção no que é a felicidade, o que nós entendemos como felicidade. Você falou até interessante sobre a questão da alegria, né? Então, as pessoas confundem alegria com felicidade. Né? Exatamente. Porque felicidade não é só alegria, né? É um estado de alma. É um estado de alma. É ou não é? É algo mais profundo, né? Agora, só fazendo um gancho, pegando um gancho seu, óbvio, gente, que nós precisamos ter uma casa boa, ter um bom carro, ter uma boa profissão, não é? Porque nós vivemos em um mundo material em que essas coisas são essenciais para que a gente possa estar bem, né? Em harmonia com o meio em que nós nos encontramos. Isso também é interessante, né? E é óbvio, então existem algumas linhas filosóficas que colocam o seguinte, os orientais, por exemplo, eles focam a felicidade no interior, né? Que ela está dentro. Os ocidentais focam no exterior, o materialismo. Né? Para mim ser feliz eu preciso de uma casa top, de um carro top, eu preciso ser famoso, eu preciso ter fama, dinheiro, tudo isso. Status, né? E aí a gente vai perceber que, na verdade, o que nós temos que buscar é um equilíbrio entre tudo isso. Né? Você não precisa ter um carro tão chique, ser tão top, mas você precisa ter um mínimo, né? Para que você viva bem, para que você viva feliz. Então o equilíbrio é importante. É óbvio que a essência da felicidade é interna, mas elas se complementam. Então é necessário que a gente também valorize essas coisas e busquem essas coisas. E é justo, porque daí, senão, nós criamos um processo místico aonde você começa a achar, né, que a felicidade, você de repente vê os seus filhos não podendo estudar numa escola decente, que não tem dinheiro para pagar, você vê, né, o seu filho doente que você não pode levar no hospital, você andando a pé num calor desse de Cuiabá, porque você não tem um carro, né? Então tem muita coisa que nós temos que buscar. Então esse equilíbrio, né, entre o bem-estar externo e o bem-estar interno é fundamental, né? Você falando aí, eu lembrei disso, eu acabei não falando. Vamos pensar, se nós ficarmos no desequilíbrio só da materialidade, então quer dizer que a pessoa que é simples, que é humilde, ela não vai ser feliz, ela não tem oportunidade de ser feliz? Ou, se nós firmarmos que é só quem tem o carro bonito, top, essas coisas todas, e quando a gente vê na própria casa espírita pessoas que têm tudo isso top e estão se sentindo vazias, estão se sentindo infelizes, estão se sentindo tristes e que aquilo tudo não preenche. Né, tem pessoas que nos diz, né, Márcio, no amparo fraterno, do vazio e não foi preenchido pela materialidade do que ela conquistou, porque precisa de algo mais. E exatamente nós buscamos esse bem-estar. O ser humano também é inerente dele querer melhorar. Todo ser humano quer melhorar, até aquele que está na pior condição. Ele quer melhorar. E aí, eu lembrei que a neurociência, ela tem pesquisa científica, né? Pesquisar as pessoas mais bonitas da Terra se elas eram felizes, e não eram. Pesquisar as pessoas mais saudáveis, saúde, que têm saúde, não eram. As pessoas mais ricas, não eram. As pessoas mais poderosas não eram felizes. Então observa, riqueza, juventude, poder, dinheiro, fama não traz felicidade. Não é sinônimo de felicidade. Não é sinônimo de felicidade.
Isso olha que interessante, isso pode proporcionar momentos felizes, mas não é felicidade, porque ela precisa desse equilíbrio, né? Esse equilíbrio desse alimento espiritual que ela necessita, dessa doação dela em relação ao outro. Porque eu conheço pessoas milionárias que sentem um vazio enorme. Eu já atendi um paciente com tentativa de suicídio. Um pai milionário, só para você ter ideia, e eu fui atendê-lo com 3 tentativas de suicídio. E ele disse, a vida não tem sentido, né? Por quê? Porque ele a vida toda só pensava nele, entendeu? Nunca prestou um serviço voluntário, nunca foi visitar uma casa de uma pessoa pobre, tá certo? Nunca fez nada em relação ao semelhante. E aí ele sente o quê? Um vazio enorme. Ele não sabe qual é o vazio. Eu falei, sabe qual? O que está faltando na sua vida? Deus, meu filho. Falta Deus. Aí ele riu e falou assim, Deus não existe. Você entendeu? Eu falei, então, você pelo menos tem que entender de energia. Será que você entende de energia? Falta você doar, tá certo? Energia, porque você é muito rico de energia. E você não está doando, meu amor. Você tem que ir de encontro àqueles que necessitam. Se você não acredita em Deus, acredita pelo menos em energia. Na física quântica fala que você não consegue ser feliz com tanto desgraçado à sua volta. A energia deles vai chegar até você. Aliás, falar em energia, nós estamos vivendo momentos de grandes guerras no mundo todo. E toda essa vibração chega até nós. Né? Aí esses dias conversando em casa, né? E aí a minha esposa disse, mas Márcio, como eu vou conseguir ser feliz aqui com tanta desgraça? E aí eu disse, olha, nós que somos espíritas, que entendemos da lei de causa e efeito, sabemos que não existe injustiça e que ninguém sofre sem merecer. Diante disso, nós temos que compreender que tudo está sob o comando de Deus, que nada acontece sem a sua permissão e que se Ele permite é porque é bom. E isso é motivo para sermos felizes. Tá certo? Independente de sermos nós o que estamos sendo, né, vítimas da guerra ou não. Né? Então nós temos que ter essa visão mais ampla, né, para que a gente não sofra e a gente entenda isso. É aquilo que eu falei, você pode ser feliz no inferno e ser desgraçado no céu. Por quê? Porque você é sintonia. Né? Então, quando você olha, compreende. Agora, outra coisa importante que nós temos que falar, não vamos entrar na sintonia do ódio. Porque a sintonia do ódio, cai a nossa vibração e isso nos arrasta para o abismo, para a animalidade, para a revolta. Todos esses sentimentos são energia negativa, nós vamos nos conectar com a energia negativa. Então, esse é o momento de aumentarmos, redobrarmos a vigilância nossa em relação à máxima do Cristo, vigiai e orai para não cair sem tentação. Tá certo? Cuidado os e-mails que você passa, as mensagens de Instagram, os pensamentos, ideias que gera ódio, tristeza, revolta, nós não podemos passar. Tem que morrer conosco. Chegou ali, a gente, não se põe a candeira debaixo do alqueire. Então, nós temos que colocar o que não presta, enterrar, não é nem por embaixo do alqueire, é enterrar, né? E não deixar passar para frente. Né? O caminho da felicidade é o amor. E ninguém ama sozinho. Fundamental. Não adianta amar-se somente e não amar os demais. Então, o caminho da felicidade é o amor. Quando a gente fala da materialidade, é o necessário para o ser humano. Não é necessário ter os tops, mas é necessário aquilo que nos dá conforto, que nos dá tranquilidade, saúde. Mas essas coisas todas, sem o amor, não gera felicidade. Sim. O amor é realmente, eu diria que a essência da felicidade, né? O amor é a base da felicidade. E o amor começa no alto amor, então não podemos esquecer disso. Exatamente. Porque a pessoa que não se ama, que não se valoriza, que não se cuida, e que não é grata por tudo que ela tem, ela não vai conseguir amar o próximo. Esse que é o grande problema. Então ela precisa amar, né? Porque olha a máxima do Cristo, né? Para a gente fazer uma reflexão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, meu amor, é difícil se amar o próximo. E o que eu percebo é que as pessoas às vezes estão muito preocupadas com os outros e esquecem de si mesmas.
entendeu? E o inverso, tem umas que só estão preocupadas consigo mesmo e esquecem dos outros. Então, nem uma coisa nem outra, é o equilíbrio, né? Então, se não tem esse equilíbrio, você realmente vai ficar com fome. Eu diria que a nossa maior fome é a fome de amor, né? Fome de amor. Olha que interessante isso. E eu acho que hoje as pessoas não estão morrendo por falta de alimento, estão morrendo por falta de amor. Se matam, suicidam, depressão, transtorno de ansiedade e uma série de outras coisas. Né? E um detalhe, realmente, bem se matam de trabalhar, se matam de estudar, se matam de correr atrás do status ou que seja de ganhar o seu dinheiro, vão se matando e morrem com fome de amor. Interessante isso. Né? Muito interessante. Falar sobre felicidade e não falar de amor, realmente você lembrou muito bem, né? É algo que não funciona. Eu diria que a felicidade, o amor está para a felicidade como o perfume para a flor. Uma flor sem perfume, por mais bela que ela seja, é só uma flor. Né? Agora, quando ela tem um perfume, ela é diferente. Quando ela exala... Ela exala o perfume, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim. Então, nós não podemos deixar de pensar nisso. Agora, lembrando aquilo que nós falamos, né, Crismeia? Não é esse amor que aprisiona, esse amor posse. Né? É meu, né? É seu. Né? Nós temos que ter essa visão desse amor que liberta do amor ao todo e não à parte. Detalhe, né? Olha o que Jesus disse. Amai-vos uns aos outros. Né? Que o segredo da felicidade, né, era o amor ao semelhante. O amor a todos. Não é? Não só a família, não só o filho, não só o esposo, a esposa, mas esse amor que se estende e não é um amor egoístico. E aprender outra, Márcia, que amar não significa essa permuta e exigência. Se eu te amo, você tem que me amar. Exatamente. Amor é uma via de mão única. Eu amo. O outro pode querer ou não querer me amar. O tempo, a convivência que nós temos, ela alicerça, ela, na verdade, ela aduba. A gente tem isso na relação de casamento familiar, na relação de trabalho, nas relações de conquistas, de aventuras. Agora, olha que interessante. Em todos os espaços nós oferecemos amor, mas ele não é obrigado a devolver a você. Isso vem de forma natural. Agora você falou uma coisa interessante. Observa a frase da Crismeia. O amor é uma via de mão única. Sim, o amor. Mas preste bem atenção. O relacionamento tem que ser uma via de mão dupla. Mão dupla. Vai e vem. Porque se é bom só para um e o outro está sendo prejudicado, aí é ruim. Né? Então, o amor é um pensar. sentir. Agora, o relacionamento, ele tem que ser, parceiro. É uma via de mão dupla. É via de mão dupla. Porque se você, né, oferece tanto para o outro e o outro nunca te oferece nada, meu amigo, para o outro tá cômodo, tá bom. Né? Por isso que os relacionamentos se findam. Porque quando você ama, eu concordo plenamente com você, o amor é uma via de mão única. Mas o relacionamento tem que ser uma via de mão dupla. Por quê? Porque senão você vai desgastar. Né? Ele é complementar. Ele é complementar. Então você imagina, porque tem gente assim que para ele está ótimo daquele jeito, mas e o outro? Está feliz? O outro está bem assim? É isso que o outro precisa? Não, o outro se dane. Eu estando bem, o resto. Não é esse o pensamento. Entendeu? Porque aí a gente tem que pensar. E o ser humano, ele depende muito disso, né? Dele sentir que o outro, né, o ama também. Porque o amor né? O relacionamento, melhor dizendo, é essa reciprocidade. Quando não existe essa reciprocidade, a pessoa tem dificuldade, não é? Agora, diferente do amor de uma mãe por um filho, né? O amor é único e universal, mas não necessariamente esse filho tem que amar. Mas dentro do relacionamento, o que você vai fazer em relação a esse filho é uma coisa bem diferente do amor que você pode sentir, é diferente, né? Ok, gente? Falar disso aí, o tempo já passou, né? Eu quero agradecer a Crismeia aqui pela oportunidade e convidar você para assistir no YouTube o nosso vídeo que nós falamos sobre a felicidade. Eu acho que ficou muito legal também. Hoje nós falamos muito sobre essa frase de Confúcio, né? E alertando aí essa importância da gente não querer ser egoisticamente feliz,
mas entendendo que é dando que se recebe, né? Dando alegria, dando paz, dando harmonia, dando atenção, dando carinho, dando respeito, que nós vamos receber tudo isso que a gente quer, né? Para nós. Obrigado, Crislene, pela sua presença. Volte sempre. Estamos chegando mais ao final do programa, onde nós queremos agradecer a você pela audiência, pela oportunidade, né? E esse ano, ó, vamos pegar junto, vamos estar sempre aí, toda semana, né? Então eu queria só lembrá-los que todos os nossos programas estão no YouTube, os que já passaram, né? E se você tiver alguma dificuldade no horário, você pode entrar no YouTube, colocando lá Associação Espírita Vantuílio Freitas, você vai encontrar todos os nossos programas gravados lá no YouTube, tá certo? Então não deixa de assistir, de acessar, de tocar o sininho, de compartilhar, né? Então eu agradeço muito. Vamos então fluidificar nossa água. Deus de amor e bondade, coloque nesta água, em todas as águas de todos os lares, não só o medicamento que cura o corpo, mas acima de tudo, que traz o alimento para as nossas almas. Que o teu amor, Senhor, possa envolver cada um, levando paz, saúde, equilíbrio, sabedoria, coragem, ânimo e alegria. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.